objetivo, nós possamos reter tudo aquilo, todo o conteúdo que o Senhor tem para nós. Apresenta nossa vida, nosso coração ao Senhor, e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, primeiro. Bom dia. Chegando aí, o último seminário do ano, e já tem uma emenda para o ano que vem já. Ano que vem teremos 12 seminários, e a emenda do ano que vem está previsto para a gente cumprir ela, falando da história da igreja, os pais da igreja, falando sobre os mártires e a igreja primitiva. Então essa é a emenda para a gente tratar no ano que vem. Falaremos de bastante coisa também, como foi esse ano. Nem parece que nós falamos de bastante coisa esse ano, mas falamos da Reforma Protestante na Suíça, falamos da Reforma Protestante na Escócia, falamos da Reforma Protestante na Alemanha. Só na Suíça foram 2 reformas que nós vimos, né? Uma em Zurique e a outra em Genebra. Então tivemos que dividir em 3 partes a Reforma Protestante na Escócia, parte de John Knox, que envolviam 3 contextos. E depois nós estudamos a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, que nós conhecemos como Concílio de Trento ou Contra-Reforma. E no seminário passado nós vimos sobre o Tribunal do Santo Ofício, como ele se deu, dividido em 3 grandes áreas, 3 grandes contextos, e que ainda vigora nos dias atuais. Claro que não com perseguição, mas atribuindo a tradição, colocando a tradição acima da Bíblia e a Igreja Católica se colocando acima da Bíblia. E nós chegamos hoje, nós vamos falar um pouco além de teologia, vamos falar de filosofia hoje. Alguém já ouviu falar do movimento iluminista, ou século das luzes, como é conhecido? Então, nós vamos falar hoje, não colocando em contraste, em que pese pareça ser um contraste entre o período do avivamento e o período do iluminismo, ou o período avivalista e esse século das luzes. Parece que é um contraste, mas tem um termo na língua portuguesa que é paradoxal, que é quando são coisas muito distintas assim, mas que no final elas se complementam. Então nós vamos ver hoje a respeito do avivalismo e iluminismo. São 2 movimentos que parecem ser distintos, mas eles se completam. Nós temos conseguiu achar aí? Nós temos a incidência do iluminismo no final do século XVII e início do século XVIII. Então nós vemos que são movimentos contemporâneos, porque o iluminismo ele começou no final do século XVII e perdurou por todo o século XVIII. Já o período avivalista, o movimento avivalista, ele iniciou-se no século XVIII. Então nós vemos que a Reforma Protestante foi no século XVI. Então nós temos aí um hiato de cerca de 200 anos. E nesses 200 anos, o início da Reforma Protestante foi muito bom, foi muito revelador, porque era uma coisa nova. Eram atitudes diferentes da Igreja Católica que o pessoal começou a descobrir a Bíblia. Porém, nós temos aí no início do século XVII que começou a vir uma frieza muito grande para dentro da igreja. Tudo começou a se tornar rotineiro, era normal eu vir o culto e sentar. Então nós temos vários autores que relatam desse período, tal como John Wesley, nós vemos Evans Roberts, nós vemos uma série de outros autores falando que a igreja se limitou a 4 paredes. A igreja protestante ela não tinha mais aquela chama de fazer missões, aquela chama de falar do amor de Cristo. E é nesse contexto que nós vamos inserir por que se deu esse contexto. Nós temos o iluminismo. Infelizmente, os protestantes do século XVIII e se fiquem surpresos, até hoje tem crente mais frio que geladeira. Tem cristão que se diz cristão mais gelado do que freezer abaixo de 0 graus. Pode passar. Então nós temos o tema que é uma perspectiva em relação ao avivalismo e ao iluminismo. Quais são os nossos objetivos para tratarmos destes 2 temas hoje? O primeiro é mostrar a importância histórica de movimentos distintos, porém
paradoxos que se complementam. E o segundo são os impactos do iluminismo e do avivalismo na teologia e no contexto cristão. Temos ainda o objetivo de aplicar esse estudo na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, do dia a dia. Pode passar, cara. Então nós temos um contexto do século XVII, século XVIII, final do século XVII e começo do século XVIII, onde se incidiu o período avivalista, o período iluminista, ou o século das luzes. Vocês vão encontrar com os dois nomes, ou o século das luzes, ou o período iluminista, é a mesma coisa. Temos o que incidiu dentro da igreja propriamente dito foi um sentimento de exclusivismo, frieza no culto, racionalização da fé e um ambiente corriqueiro, que é um ambiente cotidiano. Então tudo isso infligiu dentro da igreja, porque eles estavam racionalizando a fé. O que é racionalizar a fé, Mateus? É você dar muita razão à fé e excluir a experiência espiritual. É eu querer acreditar somente naquilo que eu comprovo, em detrimento das experiências espirituais que Deus me proporciona. Então isso acabou que trouxe uma frieza maior ao culto, trouxe uma frieza maior às práticas litúrgicas da igreja, justamente porque eles passaram a pedir provas para Deus, passaram a pedir provas para as pessoas de uma experiência espiritual. E o que é espiritual nós não provamos, mas sentimos. E a exemplo disso, algo que é natural, algo que é razoável, é o próprio oxigênio. Nós não vemos o oxigênio, nós não podemos tocar o oxigênio, nós não podemos segurar o oxigênio. Porém, se faltar oxigênio, a gente morre. Se ficar sem respirar, a gente morre. Então é esse mesmo entendimento no que tange a experiência espiritual, a fé em Deus. É esse mesmo sentimento que nos traz a crença em Deus. Nós não vemos Deus, nós não tocamos Deus, mas nós sentimos Deus como o oxigênio. Nós não podemos tocá-lo, nós não podemos ver, nós não podemos assim manipulá-lo, mas nós podemos sentir. E a sensação de termos Deus ao nosso lado é mais que uma experiência espiritual, é certeza da salvação. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que nós devemos crer em Cristo, porque Cristo nos justifica. Então a justificação veio pela fé, mas a fé não movida por nossas obras. A Bíblia vai nos ensinar que a nossa salvação não está nas nossas obras, para que nós não podemos nos gloriar nas nossas obras. Mas a nossa salvação está na fé em Cristo, e através da fé em Cristo é que vem a nossa salvação. Mas essa certeza se perdeu no contexto da igreja do século XVII, final do século XVII, começo do século XVIII, onde eles quiseram racionalizar a fé, colocar a fé como algo palpável e menosprezar as experiências espirituais. Então é este contexto que nós vamos trabalhar hoje, um contexto de uma igreja que tratava tudo como normal, uma igreja que não buscava o movimento espiritual, não buscava a experiência espiritual. Então essa igreja se tornou uma igreja fria, se tornou uma igreja que não buscava mais missões, não levava o evangelho. Então Deus tem seus meios ao longo da história para alertar o povo e manter a igreja de pé. Pode passar, gente. Então nós temos o século das luzes, conhecido como o iluminismo. Temos alguns expoentes, alguns filósofos expoentes do período iluminista. O primeiro que eu quero tratar é, ele não viveu propriamente dito no período iluminista, mas ele foi um precursor do período iluminista, que é René Descartes. Alguém já ouviu falar em René Descartes? É aquela clássica frase: penso, logo existo. Então, o conceito de René Descartes é que tudo pode passar pelo movimento da razão. Tudo tem que ser racionalizado. Ou seja, a mente do ser humano, ela consegue ter uma razão, consegue enxergar uma razão em tudo, desde que isso seja razoável para o conceito humano. Basicamente, o que René Descartes ele acreditava é que a mente do ser humano ela era capaz de entender qualquer coisa, desde que elas fossem coisas palpáveis, desde que elas fossem coisas tangíveis. Então nós temos um expoente, um grande defensor da racionalização, da razão, de
ter tudo, de colocar o ser humano como centro do universo, como centro do pensamento filosófico, como centro do pensamento artístico, como centro do pensamento da ciência. Então aqui nós temos um conceito de razão posto por René Descartes no final do século XVII, início do século XVIII. Então o movimento iluminista, ele incidiu, alguns historiadores podem divergir nisso, mas o que é regra geral, um conceito adotado pela maioria dos estudiosos, pela maioria dos historiadores, é de que o movimento iluminista ele teve uma maior incidência na França do final do século XVII e início do século XVIII. Então temos René Descartes como o primeiro precursor do movimento iluminista. Pode passar. E a respeito disso, no movimento iluminista, no século das luzes, nós temos John Locke. Alguém já ouviu falar em John Locke? Temos John Locke como um grande expoente. Ele serviu de base para muitos outros iluministas no que tange ao pensamento. John Locke, ele defendia o fim da era absolutista. Alguém já ouviu falar em absolutismo? Absolutismo é concentrar todo o poder em uma só pessoa. Absolutismo é concentrar todo o poder de uma nação somente no rei. Porém, nós temos uma pirâmide que a gente falou por cima dela, mas que agora eu quero tratar dela propriamente dito. Temos uma pirâmide que do período iluminista para trás, uma pirâmide que quem estava no topo dela era o clero, e abaixo do clero estava a monarquia. Então nós temos um absolutismo não no rei propriamente dito, mas uma concentração de poderes no clero, na igreja católica, a saber. Então John Locke ele ia defender isso, mas também veja que é contraditório por um seguinte fato que eu vou mostrar para vocês. John Locke ele defendia a ideia de liberdade, defendia a ideia de livre comércio, defendia o fim do período absolutista. Porém, John Locke ele fazia parte de uma companhia de escravos. Fazia parte de uma companhia que trazia escravos trazia pessoas para fazer trabalho escravo dentro da França. É curioso, né? Ele falava uma coisa, mas fazia outra. É assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Basicamente era o que John Locke propôs. Olha, nossa, eu sou totalmente liberal, eu quero que as pessoas sejam livres, eu quero que as pessoas pensem, eu quero que as pessoas tenham razão em suas atitudes, mas ele mesmo fazia parte de uma companhia de escravos, que importava escravos. E nós temos uma grande divergência no próprio pensamento de John Locke, mas isso na filosofia eles dividem bem essa característica, dividem muito bem a obra do autor. Então é uma prática que eu acho até interessante, você diferenciar a obra do autor. Isso se aplica ao nosso meio gospel também. Por quê? Ao meio cristão. Vou dar um exemplo. Não tivemos grandes cantores, grandes homens e mulheres de Deus à época, que hoje estão desviados. Então, basicamente, separar o autor da obra é exatamente isso. Você vê que o conteúdo que essa pessoa ela criou, o conteúdo que essa pessoa desenvolveu lá atrás, foi um conteúdo inspirado por Deus, mas que agora essa pessoa está refém dos seus próprios pecados, desviada do caminho de Deus. Então, se nós formos unir a obra ao autor, nós vamos ter uma grande divergência, tanto filosófica como teológica, porque aquele homem ou aquela mulher só foi capaz de criar, só foi capaz de escrever aquele esboço de pregação, aquele livro, só foi capaz de escrever aquela canção inspirada por Deus. Tanto que, se você ver hoje, já não consegue mais. Tanto que, se você for ver hoje, já não consegue mais criar um bom hino, já não consegue criar um bom sermão. Por quê? Porque não tem mais a inspiração do Espírito. A única obra que nós não conseguimos, não podemos de jeito maneira diferenciar o autor da obra, alguém tem uma sugestão? A Bíblia, justamente a Bíblia. É impossível tirar Deus da Bíblia e ficar só com a Bíblia. É aquele pessoal, nossa, olha, eu acredito na Bíblia, eu creio que Jesus veio aqui na Terra, mas eu não acredito em Deus. Então fica no 0 a 0, não tem como, não faz sentido.
é aquele pessoal que tenta racionalizar a fé. Chega, senta ali, a Bíblia ela é clara em mostrar que, por exemplo, os dons não cessaram, os dons não acabaram. Aí chega o cidadão, senta na cadeira e fala: olha, eu acredito na Bíblia toda, mas acredito que os dons acabaram com o fim do cano, com o fim da Bíblia, ou seja, com a morte de João Batista, que foi o responsável por escrever o último livro da Bíblia. Então são coisas desconexas, são coisas que não fazem sentido. Então aqui eu trago mais uma reflexão para vocês de separarem o autor da obra. Claro que não tem como a gente fazer isso com a Bíblia, porque é interessante, né? A Bíblia é o único livro que ainda tem o seu autor vivo. Um livro milenar que ainda tem o seu autor vivo. E que ressuscitou. Tanto que se você olhar na Bíblia, a Bíblia vai chamar Jesus de primogênito dos mortos. Porque veja como é interessante a gente ver o caso de Lázaro. Eu estou dentro ainda do iluminismo, tá? Fica tranquilo, não fuja não. A gente vê o caso de Lázaro. Lázaro, ele morreu, ressuscitou, ficou vivo, mas Lázaro morreu novamente. Cristo não. Cristo nasceu de uma virgem, foi crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e não morreu mais. Isso é interessante, por isso que Jesus é chamado de primogênito dos mortos, porque Jesus ressuscitou. Não foi o primeiro a ressuscitar, tem outros exemplos de ressurreição, mas ressurreição ativa somente Cristo, porque Cristo nunca vai morrer. É intranscendente, imortal e eterno. Pode passar. Então nós temos Montesquieu. Alguém já ouviu falar em Montesquieu? A Francine, quando ela fez direito, acho que ficou mais claro Montesquieu na mente dela. Quem foi Montesquieu? Montesquieu também tinha os mesmos ideais de John Locke, liberalismo, contra o absolutismo, porém Montesquieu foi o responsável pela ideia da tripartição de poderes. O que é tripartição de poderes? Dividir os poderes em três. Onde nós podemos ver isso? No direito e na Constituição de 1988 do Brasil, onde nós temos um executivo, um legislativo e um judiciário. Um cria, outro interpreta e outro aplica a lei. Então, esse entendimento de tripartição de poderes foi estipulado por Montesquieu, um francês, para dar fim à era absolutista. E até hoje a tripartição de poderes foi usada na Constituição dos Estados Unidos, em 1700 e alguma coisa, e foi usada na Constituição Federal do Brasil, a Constituição de 1988, onde nós temos a tripartição de poderes, onde temos executivo, legislativo e judiciário. Então aqui já ficou uma curiosidade. Se nós temos o entendimento dos três poderes hoje, ele foi proposto por Montesquieu lá atrás, no período iluminista. Pode passar. Temos Voltaire, bastante. Vocês veem que tem uma concentração muito grande na França, né? Olha, temos René Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, todos franceses. Quem era Voltaire? Voltaire era um homem mais crítico, era um homem mais razoável no que tange a experiências espirituais, mas nesse contexto nós temos que entender que a maioria das críticas do iluminismo eram referentes à Igreja Católica. Fim do absolutismo, tradição acima de todas as coisas. O que importava era o entendimento do clero, o que importava era o entendimento do clero. Nós temos um caso curioso de que a Igreja Católica sempre pregou que a Terra era o centro do universo. Que a Terra era todo o centro, que era o centro do universo e todo o sistema solar estava em volta da Terra. É um modelo geocêntrico. Porém, veio um homem que se chamava Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele propôs que a Terra não era o centro do universo. E o que aconteceu com Galileu Galilei? Foi morto pela Igreja Católica. Falou que ele estava transgredindo a Escritura. Porque Deus falou que a Terra é o centro do universo e você está contrariando Deus.
Era esse o entendimento. Se você contrariasse a igreja, você estava contrariando Deus. Qual base eles usaram para achar que Nenhum. Fonte da cabeça deles. vozes da sua cabeça? Voz da cabeça deles. E Galileu Galilei, através de um experimento empírico, ele propôs que a Terra não era o centro do universo, o modelo geocêntrico, e que o centro do universo é do Sol, o modelo heliocêntrico. E que hoje nós vemos que realmente o centro do nosso sistema solar é o Sol, não a Terra. Mas quem conseguiu comprovar isso e não ser morto por isso foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele foi responsável por comprovar que a Terra não é o centro do universo, muito menos o ser humano é o centro do universo. Se você for olhar a parte da filosofia que trata do ser humano, você vai ver um contexto que chama antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Basicamente é o ser humano no centro de tudo. Então, para o iluminista, esse era o modelo mais aceito, o antropocentrismo. Tudo girava em volta do ser humano, mas hoje nós vemos que não é assim. Nunca que o ser humano vai ser o centro de toda a razão, de toda a ciência, de toda a arte, porque nós temos alguém que nos inspira, que se chama Jesus Cristo, ou seja, que se chama Deus. Deus é o responsável pela nossa inspiração. E Voltaire, ele defendia uma tese da tábua rasa. Alguém já ouviu falar da tábua rasa ou da folha em branco? Este é um conceito defendido não exclusivamente por Voltaire, mas pela maioria dos iluministas, onde eles, se eu não me engano, até John Locke defendia essa ideia de tábua rasa ou folha em branco, que é o quê? Que o ser humano ele nascia neutro. O ser humano ele não nascia nem bom nem mal. O que ia determinar que ele fosse bom ou mal era a forma de vida dele. E aí tem um contexto social, tem um contexto econômico, tem uma série de outros contextos onde a pessoa estava inserida, e isso determinaria se ela seria boa ou má. Então, o conceito de folha em branco ou tábua rasa é justamente isso, é uma folha em branco que você vai escrevendo e com base nas escritas vai tomando um contexto. E segundo a Bíblia, ela repudia completamente isso. Por quê? Porque nós temos em Romanos capítulo 3, versículo 23, que vai nos informar que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então a intuição do ser humano, ela já é má pela natureza. A inclinação do ser humano, ela já é má por natureza. Por quê? Porque segundo a Bíblia nos mostra que o homem, ele se tornou mau não dentro do jardim do Éden, mas quando saiu do jardim do Éden. Nós temos o Adão, enquanto ele estava no Éden, obedecendo os preceitos de Deus e as determinações que Deus tinha a ele, estava tudo bem. Agora, a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, ele foi expulso do paraíso. E a teologia chama isso de queda. A queda do homem se deu em Adão. E a partir de Adão, todos os homens são caídos. Todos os homens, entenda ser humano. Todo ser humano, a partir de Adão, é caído. Tanto que o que nos qualifica a estarmos em Deus é justamente a fé em Cristo. O que nos qualifica a estarmos salvos e não transgredirmos a lei é seguir a orientação das Escrituras, estar em Deus e estar em Cristo. Então veja que o ser humano ele já tem uma tendência natural a optar pelas coisas erradas, a optar pelas coisas ruins, a optar por aquilo que transgride os mandamentos de Deus. Nós vemos isso como prática nas Escrituras, onde as Escrituras ela vai nos dizer que a carne do ser humano ela é fraca, mas o espírito ele é forte. Então o entendimento de carne fraca é justamente isso. Você pode recusar todos os dias alguma prática pecaminosa, mas pode ter certeza que no dia que você não recusar é o dia que a sua carne vai aceitar. Então essa aceitação se dá por conta da inclinação do ser humano. O ser humano já é inclinado a fazer o que é errado. O que nos faz a ter boas atitudes e tomar boas ações é Deus, é buscarmos a Cristo, é estarmos nele. Aí nós, mesmo que sejamos inclinados a fazer o que é errado, nós matamos a nossa carne e vivemos em verdade em Deus. Obrigado.
Então deu para entender o conceito de tábua rasa ou folha em branco? Você perguntou alguma coisa? Eu falei que deu. Não, deu. E Voltaire, ele tinha ele ficou conhecido depois por uma frase que ele formulou, e a frase é essa: o cristianismo desviava a atenção humana das questões práticas e materiais da vida, tornando-se uma causa de alienação, promovendo injustiças e opressão. Então nós vemos que Voltaire foi um crítico ferrenho, não do cristianismo, da experiência que a Igreja Católica propunha na época. Porém, agora vamos falar da Igreja Protestante, porém todo esse pensamento iluminista acabou que entrou de alguma forma dentro da Igreja. Entrou o pensamento da razoabilidade, da razão, da crítica às experiências espirituais. E a partir de agora a gente vai ver, pode passar aqui, por favor. E agora a gente vai ver quais foram os impactos que isso teve dentro da Igreja Protestante. Porque a Igreja Católica já estava errada e continua errada até hoje. A gente vai ver essa prática, quais foram os impactos no cristianismo. Houve a redução da experiência espiritual, reuniões se tornaram rotineiras e não mais como se fosse a última. Houve o abandono do chamado missionário e foi minimizado o movimento espiritual. Então nós temos esses 4 impactos dentro da Igreja Protestante e que infelizmente, eu digo com assertividade, ainda existem igrejas que vivem essa frieza e os impactos do iluminismo até hoje. Por conta dos iluministas? Claro que não, por conta das próprias pessoas que deixaram esse movimento entrar dentro da igreja, esse movimento vigorar dentro da igreja, onde eles reduzem a experiência espiritual, onde eles abandonam o chamado missionário. Olha, quem está lá já está perdido mesmo, para que eu vou lá falar de Jesus para essa pessoa? Ela já está predestinada a morrer daquele jeito. Então isso causa um abandono missionário gigante que causa. Porque você não precisa mais cumprir o id de Cristo. Se você for seguir essa analogia de que aquela pessoa, ela está naquela vida pecaminosa, está quase morrendo, ou aquela pessoa está naquela prática ilícita, porque Deus predeterminou que ela fosse daquele jeito, então não há que se falar em chamado missionário, não há que se falar em Marcos 16:15, uma vez que a pessoa já está condenada e não importa o que você for fazer, ela não vai ser salva por isso. Mas, lendo a Bíblia, nós vemos que não é desse jeito. Tem uma palavra que chama responsabilidade humana. Então, quando você tira a responsabilidade humana, você atribui todo o mal moral a Deus. E Deus não é autor do mal. Deus, ele é autor de salvação. Mas as pessoas confundem a responsabilidade humana com soberania divina. Deus, ele é soberano? Deus pode fazer o que ele quer? Certamente que pode. Mas o que Deus não pode fazer é contrariar a si mesmo. Isso Deus não faz. Deus não se contraria. Então, o que torna Deus contraditório, no entendimento de certas pessoas, é justamente o fato dele predeterminar ou predestinar pessoas à perdição. Então, isso acaba com o chamado missionário. E é isso que aconteceu com a igreja do século XVIII. A igreja do século XVIII não queria mais fazer missões porque entendia que a pessoa que estava lá já estava condenada. Então, pouco importa a condição que ela se encontrava. Pode passar, Kevin, por favor. Pode passar. Mas, em meio a todo este caos, olha, já é. Está quase acabando. Então, em meio a este caos, Deus levantou um movimento. Deus implantou um movimento dentro da igreja. E esse movimento se chama avivalismo. Um movimento que mudou a forma de buscar a Deus. Então, se as pessoas buscavam a Deus de uma maneira, de uma forma, até meados de 1730, a partir de 1730, nós vamos ter um grande rebuliço por parte, um grande rebuliço espiritual, um grande rebuliço avivencialista. Pode passar, por favor.
Boa pergunta até aqui. Deu para entender o iluminismo? Me chama o iluminismo? Deu para entender como o iluminismo entrou dentro da igreja protestante? Então nós temos o século XVIII. O século XVIII foi um marco na história da igreja protestante. Um marco por ter reavivado a chama, por ter reacendido a ardência no coração pelo chamado missionário. Mas isso aconteceu de uma forma gradativa. Tanto que o período avivalista, se nós formos tratar do período avivalista por completo, teríamos que ter pelo menos uns 3 seminários falando somente do período avivalista. Por quê? No período avivalista, nós temos 3 grandes eras. A primeira era, que é o grande despertar, é essa que nós vamos ver agora. A segunda grande era, ela, na verdade, a primeira grande era, nós temos um grande avivamento que partiu de um homem, de um missionário, que se chama Evans Robertson. Alguém já ouviu falar? Evans Roberts. Evans Roberts. Ele era um missionário do país de Gales. E a história conta que, de tanto que esse homem orava, de tanto que ele buscava, de tanto que ele lia, de tanto que ele clamava pelo avivamento, ele dormia uma média de 2 a 3 horas por noite. Então isso reduziu muito a expectativa de vida dele. Mas reuniu-se, isso no país de Gales, reuniu-se uma congregação e ele pregava. Tem um acontecimento que é até curioso. Certa feita ele subiu no altar para pregar, e aí ele ficou em silêncio, porque ele não estava sentindo a chama do Espírito ardendo no coração dele. E o que ele fez? Evans Roberts, ele sentou na cadeira, sentou no púlpito, disse que, e ele falou assim: olha, eu só vou levantar aqui para pregar quando eu sentir o meu coração arder pelo Espírito Santo. Diz que ele ficou de 3 a 4 horas sentado na cadeira esperando. E quando aquela chama ardeu, ele subiu no púlpito. E pasme, 9 dias de avivamento direto. Revezava gente da igreja. Diz que aquele avivamento foi tão grande naquela cidade, que isso eram os primeiros 3 meses de experiência daquela cidade, daquela congregação. E que esse movimento, no total, esse avivamento, eu até arrepio de falar, esse avivamento ele durou por 9 meses naquele país de Gales. Então era 9 meses, todos os dias, as pessoas tendo experiência com Deus, tendo uma experiência espiritual durante 9 meses, 9 contínuos meses, onde esse instrumento de Deus, e eu falo a verdade, o instrumento de Deus, ele dormia de 2 a 3 horas por noite. O resto ele ou estava orando ou estava lendo a Bíblia. Mas hoje nós vamos tratar do segundo grande avivamento, que aconteceu na Inglaterra. Provavelmente vocês já ouviram esse nome que nós vamos tratar aqui hoje. Porém, qual que era o contexto do século XVIII da igreja protestante, ou qual foi a incidência do conhecimento deste instrumento de Deus? Nós vamos tratar agora. Ele é tratado como tição tirado do fogo. Então aí já começa o apelido do rapaz, tição tirado do fogo. Porque tem uma história de que aos 5 anos de idade, esse homem ele tinha 19 irmãos. 19 irmãos. Tinha 19 irmãos. Ele era o 14º irmão. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo. E ele dormia no 2º andar. Ele dormia, saiu todo. Imagina um bandão de gente saindo. 22 pessoas saindo de dentro de casa. Então acabou que ele ficou no 2º andar, pegando fogo já. O fogo tinha alastrado na parte de baixo, estava pegando já lá em cima. E aí os pais dele já o deram como morto. Falaram: nossa, não tem o que fazer por ele. Ele tinha 5 anos de idade. Ainda bem, né, que ele foi responsável pelo avivamento. Não tem o que fazer, já morreu. E aí os vizinhos se juntaram, foram escorando na parede da casa, um subindo no ombro do outro até chegar no 2º andar. Foi onde resgataram ele. E aí quando ele saiu, a mãe dele falou: olha, você é um tição tirado do fogo.
Essa terminologia está lá em Zacarias, no livro de Zacarias, que fala de São tirado do fogo. Então a mãe dele atribuiu a ele esse apelido, né? E perdurou até a morte dele. Mas ele foi queimado ou só? Condicionado. Então temos a reafirmação das doutrinas missionárias. O que é a reafirmação das doutrinas missionárias? Olha, acabou essa história de quem está lá já está condenado. Acabou essa história de que Deus predestinou as pessoas que já estão lá. Nós vamos fazer missões. O coração vai arder por missões, e realmente ardeu. Tanto que foi o maior período evangelista. Claro, depois do fechamento do cânon, depois do que a igreja primitiva fez, do que Cristo fez e depois orientou a igreja primitiva a fazer, depois disso foi a maior incidência de missões, a maior incidência de convertidos ao cristianismo. Temos o entendimento de uma vida piedosa e a eficácia do Evangelho. O Evangelho se tornou eficaz na vida das pessoas a que receberam. Mas por quê? Porque passou a ser pregado novamente. Pode passar. E esse instrumento que Deus levantou, em 1703 que ele nasceu, aos 5 anos de idade a casa dele pegou fogo. Alguém já tem alguma sugestão de quem possa ser? Nasceu na Inglaterra. Ué? Quem que é o Tição tirado do fogo? Eu consigo falar o segundo nome. É o meu? Mas você sabia antes dele? Já o meu é muito conhecido. Pode passar, cara. John Wesley. Alguém já ouviu falar em John Wesley? Um dos maiores avivalistas do nosso tempo. Pode passar, cara. Então nós temos John Wesley, que ele nasceu em 1703. Teve aquele acontecimento com ele quando ele tinha 5 anos de idade. Mas John Wesley tem uma peculiaridade, que foi a criação dele. O nome do pai de John Wesley é Samuel Wesley. E ele era um bispo anglicano. Então nós temos a consciência de que na Inglaterra o que vigorava era o anglicanismo. Justamente porque o rei Henrique VIII optou por desvincular da igreja católica porque ele queria se separar. Então nessa separação dele é onde se originou o anglicanismo. Então o maior movimento que tinha na Inglaterra era o anglicanismo. E o pai de John Wesley, Samuel Wesley, ele era um bispo anglicano, exigente, fez uma das maiores obras a respeito do livro de Jó. E tinha a mãe de John Wesley também, que chamava Susana Wesley. E a mãe de John Wesley, pasme, mesmo tendo que cuidar daquela infinidade de filhos, ela todos os dias fazia os filhos dela orar e estudar a Bíblia. Orar, estudar e decorar o texto sagrado. Então, desde sempre, eles tinham um contato. Claro que a criação não foi das melhores, tanto que se você for procurar a bibliografia de John Wesley, você vai ver que eles apanhavam bastante, e era couro. E isso acabou que capacitou eles a ser perseguidos depois. Então, apanhei da minha mãe desde cedo, apanhei dos meus pais desde cedo, e essa perseguição aqui para mim. Então, ele já tinha esse contato, devido ao pai dele, Samuel Wesley, ser um bispo anglicano, e a mãe dele ser ela não tinha o melhor estudo, ela não tinha o melhor conhecimento, mas ela fazia questão dos filhos dela todos os dias lerem a Bíblia, orarem, lerem a Bíblia e guardarem versículos na mente. Isso capacitou John Wesley a estudar teologia e filosofia. Ele passou por grandes universidades, mas a universidade que nós vamos tratar hoje é a Universidade de Oxford, em Londres. Em 1929, ele foi para essa universidade em Londres, e lá tinha um clube que se chamava Holy Club, ou Clube Sagrado. E esse clube sagrado era responsável por se santificar. Entenda que ser santo não é ser melhor que todos, mas ser santo é ser separado. Tanto que a Bíblia nos orienta a sermos separados. E esse clube sagrado, ele era o responsável por estudar, se dedicar extremamente ao estudo das Escrituras e fazer missões. Tanto que este grupo, eles entravam em bares e pregavam, entravam em prostíbulos
pregavam para todo mundo. E eles ficaram conhecidos em Oxford, foram apelidados, a princípio era um apelido para causar incômodo neles, mas isso foi adotado até os dias de hoje. Alguém já ouviu falar na igreja metodista? Então, esse apelido, pode passar, cara. Esse apelido começou lá em Oxford, falavam que eles eram metodistas. Por que metodistas? Por que ser metódico? Eles eram metódicos ao ponto de todos os dias fazer a mesma coisa. O que? Levantar, orar, ler a Bíblia, fazer missão. Levanta, ora, lê a Bíblia, faz missão. Todo santo dia. Eles faziam isso. Todo santo dia. Pregavam para todos os tipos de pessoas. Desde prostitutas, pessoas que estavam enraizadas no alcoolismo, todos. Eles pregavam para todos. E aí foram tidos como metodistas, por serem metódicos a esse nível. Pode passar, por favor. Nós temos uma experiência, uma das experiências que vai moldar o caráter de John Wesley. E uma dessas experiências, eu posso resumir essas experiências em duas. E a primeira que nós vamos tratar agora, que foi em 1735, onde o pai de John Wesley morre, o bispo Samuel Wesley, e John Wesley, junto do grupo Holy Club, o grupo sagrado, foram fazer missões nas Américas. Então entendamos que no século XVIII, século XVII, final do século XVII, começo do século XVIII, as colônias dos Estados Unidos ainda eram inglesas. Então quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra. Então John Wesley, junto com seu irmão Charles Wesley, foi para a América converter os índios. Eles eram pensamento deles, vamos lá pregar para os índios. Mas quando eles chegaram lá, tinha um grupo que se chamava os Morávios. Os Morávios eram um grupo local, cristão também. Mas o que chamou a atenção de John Wesley para eles foi o seguinte: eles estavam indo a uma certa localidade, atravessando o mar, navio, e o navio foi assolado por uma tempestade extrema, uma tempestade gigante, colocando o navio a pique, quase a pique. E aí o irmão de John Wesley estava desesperado, Charles Wesley. E John Wesley também estava muito preocupado, achando que ia acabar, que lá era o fim. Mas em meio a essa tempestade gigante no meio do mar, o que os morávios estavam fazendo? Estavam cantando hino, felizão lá. E aí John Wesley olhou aquele negócio, nossa, olha, diferente. E aí aquilo causou uma reflexão em John Wesley. Pode passar. Pode passar, por favor. E em 1737, John Wesley volta para a Inglaterra, mas com um sentimento de fracasso. Ele falou assim: nossa, olha, vocês vão encontrar tudo isso. Tem um livro que se chama Diário de John Wesley. Tem um outro livro ainda que se chama Sermões de John Wesley. Então vocês vão encontrar tudo isso lá. Ou se você quiser procurar depois na sua casa a bibliografia de John Wesley, por vontade, vocês vão encontrar todas essas informações desses conteúdos. E quando John Wesley volta, ele não volta com um sentimento de missão cumprida, mas ele volta com um sentimento de arrependimento. Falou: olha, eu fui lá para converter os índios, mas será que eu estou convertido? Essa foi uma pergunta que ele se fez. Então, quando ele volta, em 1737, ele volta com um sentimento de derrota, porque ele falava que ele tinha a fé de um servo, mas não a fé de um filho. Então é interessante essa frase de John Wesley. Ele falou assim: nossa, eu tenho a fé de um servo, mas não a fé de um filho. E ele voltou com esse sentimento de derrota. Até aqui ficou conhecido uma das maiores frases de John Wesley, que eu acabei de citar. Ele falou que foi lá para converter os índios, mas quem na verdade precisava de conversão era ele. Pode passar, por favor. E em 1738, temos uma segunda virada de chave na vida de John Wesley, que aconteceu uma reunião na rua Aldersgate. Essa reunião, John Wesley nem queria ir. Vou lá para ver o que vai acontecer. E a história diz que quando John Wesley sentou e começou a ouvir, eles leram o prefácio da carta aos Romanos.
Então eram citações de Lutero, antes de se iniciar a carta aos Romanos. E quando John Wesley começou a ouvir a citação da carta aos Romanos, eu quero fazer essa reflexão aqui com a gente. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quer achar, pode ler. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. John Wesley, quando começaram a estudar na rua Aldersgate, nessa reunião, começaram a estudar a carta aos Romanos, John Wesley, segundo o próprio John Wesley, disse que começou a arder o coração dele, reacender a chama. E ele falou assim, olha, o mundo é minha paróquia. Então, a partir desse momento, John Wesley não quis mais saber de pregar em público, ele quis saber de pregar para o pessoal na rua. E John Wesley, durante 50 anos, durante 50 anos, ele sempre teve o mesmo ritual. Dormia, levantava às 4 da manhã, orava das 4 às 5. Saía às 5 da manhã para pregar para os trabalhadores que estavam ou voltando do serviço ou entrando no serviço. Pregava às 5 da manhã, caminhava cerca de 96 quilômetros até cumprir o itinerário dele. Qual era o itinerário de John Wesley? Pregar ao menos 3 vezes por dia. Então John Wesley acordava às 4 da manhã, orava e ia à Bíblia. Começava sua pregação às 5 da manhã e não sabia quando ia voltar. Só voltava quando pregasse 3 vezes ao dia. Então tem estudos que dizem que John Wesley, sem megafone, até porque não existia essa tecnologia na época, sem caixa de som, sem microfone, sem aumento de alcance da voz, ele chegou a pregar para de 20 a 40 mil pessoas. Então de 20 a 40 mil pessoas ouviam John Wesley pregar. E o que John Wesley pregava? Justificação pela fé, arrependimento, santificação e vida com Cristo. Era isso que John Wesley pregava. Não era nada de vem aqui como você está e você vai continuar. Não era isso não. O que ele pregava era a Bíblia. Ele falou, olha, você quer vir? Pode vir, mas se arrependa. Se arrependa primeiro e vive uma vida santa, uma vida separada para Deus. Pode passar. Hoje a igreja precisa voltar a esse avivalismo, né, irmão Deus? Porque a igreja deixou muito essa inspiração. Hoje nós temos todo o material possível, tecnologia, facilidade, mas está faltando hoje a inspiração realmente para voltar a fazer isso. Às vezes a gente prega, eu sempre assim, senhora é crente, eu sou. Então, quando eu conhecia a história do avivalismo, lendo sobre o avivalismo, estudando, e ontem também fazendo esses slides, eu fiz esses slides de verdade, com lágrimas nos olhos, porque eu vi o quão miserável eu sou. Não estou nem perto de fazer metade que esses caras fizeram. Com tanto recurso que eu tenho tanto recurso, não faço metade do que eles faziam sem recurso. Dependiam de um cavalo e de um óculos, basicamente. Andando 96 km por dia pregar, e tem muita gente que não vem, mesmo morando perto. Aí tem gente que não vem, né, põe dificuldade de distância, põe dificuldade de veicular. Choveu, não vem. Esfriou, não vem. Com calor, não vem. Eu tenho esse alerta comigo mesmo. Eu não, assim, comparando assim, com tudo que esses homens de Deus fizeram, eu sou miserável. Meu irmão, eu estava falando isso com meu filho, uma professora da minha filha, eu falei assim, quando você quer ser mudado, ajudar, se você não busca o dono da bênção, você aprendeu certo, aí você fica dando brecha,
certo? Está protegendo nós, você está dando brecha, afastando nós do ser. A gente aprende demais estudando o período atualista. Lógico que a gente não vai olhar somente para eles. A gente tem que olhar para Cristo, porque Cristo é o autor consumador da nossa fé. Porém, a Bíblia fala assim: dê honra e tem honra. Então, nós vemos que esses foram homens utilizados, extremamente utilizados por Deus, para trazer um novo movimento para a igreja protestante. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi um novo movimento, foi um avivamento, foi uma chama que reacendeu novamente. E aqui eu trouxe alguns dados de John Wesley, para a gente ter conhecimento. Ele falava 7 idiomas, pregava 3 vezes ao dia, orava todos os dias, 1 hora por dia, das 4 às 5, percorria 96 quilômetros para pregar. Ao final da vida de John Wesley, estima-se que ele tenha percorrido 400 quilômetros a cavalo. 400 quilômetros a cavalo para pregar. Levou o evangelho. Olha, veja, não tinha avião naquela época não, tá? Levou o evangelho no país de Gales, no norte da Inglaterra, na Irlanda e na Escócia. Na Irlanda ele pregou mais de 40 vezes. Na Escócia pregou 22 vezes. Todos esses lugares ali, ele é só de cavalo? Claro, alguns deslocamentos eram por navio, por conta da distância do mar. Mas basicamente 400 quilômetros só a cavalo. Então, eu falava que lá haja cavalo. Coitado do cavalo. 400 quilômetros só a cavalo. O cavalo é rápido de edição. Socorro. E aqui tem uma frase clássica dele, que o professor fala: olha, o mundo é minha paróquia. E tem uma história de John Wesley, curiosa, engraçada, que ele estava pregando em uma certa cidade, e aí começaram a perseguir ele para matar ele. E aí tinha um lago gelado que ninguém pulava nesse lago. John Wesley pulou nesse lago, ninguém foi atrás dele, voltou e continuou a pregar. Pode passar, Guerra. Mas em 2 de março de 1791, você já imagina o que aconteceu. Mas ele morreu, pode passar. Morreu aos 87 anos de idade. E sabe qual que foi a frase de John Wesley? A primeira frase quando ele começou a pregar e a última frase dele no leito de morte dele: o mais importante é que Deus está conosco. Pode passar. O mais importante é que Deus. Ele tinha certeza, né? Mataram ele? Morreu de doença. E ele tem uma frase, uma frase dele, que normalmente é dizida, deixa registrado no diário dele, falando que quando ele tinha 72 anos. Aos 72 anos de idade, ele falava que o vigor dele era melhor do que o de antes. As cordas vocais dele eram melhor que o de antes. Ele falando que os tendões dele estavam mais fortes do que o de antes. Por quê? Porque todos os dias ele fazia a mesma coisa, que era pregar o evangelho. Andava 96 quilômetros, orava, pregava 3 vezes ao dia. E aí a última frase de John Wesley foi: o mais importante é que Deus está conosco. Alguém vai passar. E com isso nós finalizamos o seminário, o último seminário de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha atingido a expectativa de vocês. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Porque foi um momento assim, um momento diferente e gostoso que a gente tem de estudar a história da igreja, termos acesso, mais tempo para estudarmos os textos sagrados. Eu quis finalizar o ano, quis terminar os últimos seminários deste ano com com uma parte da história do avivamento da igreja, para a gente tomar isso como reflexão para a nossa vida. A gente sairmos daqui mais crentes, sairmos daqui mais avivados em Cristo, e pouco importa o que as pessoas vão dizer. O importante é nós termos certeza que nós estamos trilhando o caminho de Cristo. E as consequências do avivamento foram almas ardentes de missões, uma vida santificada, uma experiência espiritual e a proximidade de Deus. Acho que acabou, né? Esse aqui foi um marco das pregações de John Wesley. Essa frase: não se conforme com uma fé morta. A chama de Deus deve arder em seu coração. Busque santidade, busque fogo, busque ao Senhor com toda a sua força. Esse era o caráter da pregação de John Wesley, que Deus usou como instrumento para termos acesso para termos contato com a chama do avivamento.
Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu passo a palavra para o pastor.